agora para bem-estar animal, onde eu tenho a gerente de projetos da Bia Animal, a Janaína Braga, ao vivo para conversar hoje com o médico veterinário especializado em proteção e bem-estar animal, o Stefan Tim. Olá, Janaína. Olá, Stefan. Oi, Tavinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Stefan? Tudo bem, e você, Tavinho? Tudo bom, Janaína? Obrigado pelo espaço, hein, gente? Legal, então é com Um vocês prazer aí. recebê-lo. Vai lá, Janaína, é com você. Então vamos lá, Obrigado. Tavinho. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, né? O Stefan, obrigada, Stefan, pela disponibilidade de participar aqui. Tavinho, o Stefan fez um trabalho fantástico compilando tudo o que existe de legislação de bem-estar animal e de proteção animal no Brasil. Para você ter uma noção, né, do quanto esse trabalho é complexo e foi com certeza dedicado muitas horas aí das atividades, né, de trabalho do Stefan, isso gerou uma publicação que tem mais de 900 páginas, imagine a quantidade de trabalho envolvido aí, né? Ele conseguiu compilar mais de 250 leis, atos instrutivos, normativos, que aborda toda essa temática aí no nosso país, né? A princípio pode parecer que a gente tem pouca legislação, que a gente está encaminhando, né, digamos, destinando esforços nessa área, mas o que o Stefan vai mostrar aí é que não necessariamente, a gente parece que tem bastante coisa já feita. Né? Então, Stefan, a primeira pergunta que eu queria compartilhar aqui, né, qual que foi aí sua motivação inicial para fazer esse trabalho tão importante focado na proteção e no bem-estar animal, na compilação de todas essas leis? Conta um pouco para nós aí. Olha, obrigado novamente, né, Janaína, pelo espaço. Eu gosto muito do seu trabalho, tenho acompanhado aí, você está de parabéns. É muito importante, né, essa temática, cada dia mais importante e daqui a pouco obrigatória para todos os produtores, né? Uhum. Olha, você fez uma pergunta importante. Na verdade, assim, foi um pouco de coincidência, porque eu fui para a Alemanha para fazer doutorado. E nesse doutorado tinha uma comparação, né? Vamos comparar a legislação de proteção e bem-estar animal do Brasil com a da Alemanha. E foi isso que eu fiz. E aí o que eu percebi? Que não tinha, né? Lá você tem, primeiro, que não tem tanta legislação, e segundo, que a legislação lá ela já está compilada, né? Eles já têm um livro que faz isso. Eu falei, nossa, e não tem aqui no Brasil. E aqui tem muito mais, né? Que nem você falou, Uhum. são centenas aí de atos normativos, de leis federais, leis estaduais, tem muita coisa. E como eu percebi, né, na verdade eu criei o material que eu precisava para poder terminar o meu doutorado, porque senão ia ter só citação, né? A parte da citação de leis ia ser maior do que o texto da tese. Então aí eu Uhum. pude citar de uma fonte única, né? Graças a Deus eu terminando esse trabalho consegui terminar antes e aí eu tive uma fonte única então para citar toda a legislação que tem a ver com isso. E é muito amplo, né? Uhum. Legal, Stefan. Uma coisa que a gente sempre pensa, né? Quando fala em legislação no Brasil, a gente tem um sistema, digamos, que é desarticulado, né? Então a gente tem as esferas federais, as estaduais, e muitas vezes há uma complexidade em conseguir juntar isso por conta dessa separação. Né? Como que você viu aí, como é que a gente está do ponto de vista da legislação? Nós estamos muito atrasados se comparado, como, por exemplo, Não. você citou a Alemanha, os outros países da Europa, ou nós Uhum. estamos no mesmo nível, ou em alguns pontos a gente está até mais avançado, Stefan? Olha, eu acho que essa última parte que você falou, depende de qual área, né? Então, a gente trabalha, quando a gente fala em bem-estar animal, normalmente a gente está falando de animais utilizados na produção. Nesse caso, a Alemanha e a Europa são muito mais avançados do que no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente não tem muito no quesito da criação, né? A parte de transporte, você até tocou num assunto importantíssimo. Você vê, a duração do transporte hoje, ela é dada no âmbito estadual, né? E não é todo estado que tem, ou seja, você não tem uma duração máxima do transporte desses animais. E ninguém aqui está falando, olha, vamos acabar com a produção animal, só que a gente tem que botar os pingos nos is. Então, assim, nesse sentido, eu acho que eles estão muito avançados. Em outros sentidos, a gente está mais avançado, que nem lá o circo é permitido com animais. Aqui já não. Uhum. Aqui são alguns estados que ainda permitem. Nós temos 21 estados e no Distrito Federal é proibido o animal em circo, e nós temos ainda 5 estados que permitem.
Na Alemanha é permitido no país inteiro. Então, assim, em alguns sentidos nós estamos mais avançados, em outros sentidos nós estamos um pouco atrasados, mas a gente tem que lembrar também que a Alemanha e a Europa tiveram muito mais tempo como civilização para se desenvolver e para desenvolver essa legislação até agora, né? E o Brasil alcançou muito bem, a gente tem muita coisa que é bem parecida com eles lá, né? E os problemas, muitos dos problemas são os mesmos, né? Então, a falta de a impunidade, né? A falta de responsabilização, agora falando realmente de maus tratos, né? E não da parte administrativa, que seria a parte do mapa, né? A parte do animal de produção não está dentro de algum parâmetro ali que foi pré-estabelecido. Só que hoje, a nossa legislação de criação, ela é muito voltada para a parte zoosanitária, né? Então, toda essa parte de bem-estar animal, nós temos uma legislação realmente assim que é de bem-estar animal para uma espécie específica que é para suínos, a 113 de 2020. Essa é de bem-estar em granjas de suínos. Então, ela fala de um monte de coisa, principalmente do que? O treinamento, né? O treinamento dos profissionais tinha que ser obrigatório para você transportar um animal. Então, tem muita coisa ainda que falta, mas o Brasil, você também falou muito bem, o Brasil não é uma falta de legislação, né? Às vezes a gente tem até demais, só que não efetiva, né? Então, a gente precisa de uma legislação que seja eficaz, né? Não só bonita no papel, mas que a gente possa implementar dentro da realidade brasileira também, né? Exatamente, esse é o ponto talvez chave, né, Stefan, nessa, digamos assim, existem diversas legislações que tratam, né, dos temas, muitas vezes de recomendações técnicas específicas que o produtor precisa adequar e cumprir. Mas a minha última pergunta aqui, para a gente caminhar para o fim, é como que você vê o papel da conscientização? Como é que essas pessoas devem e precisam se conscientizar? Até porque, né, pensando no tamanho do nosso país e nas diferenças que a gente tem entre regiões e sistemas de fiscalização, né, por mais que a lei exista e esteja clara ali, né, você trouxe esse ponto aí. Como é que você vê essa necessidade de conscientizar as pessoas de que elas precisam fazer certo, e não somente, né, pra, digamos assim, puni-las quando ela faz errado, porque muitas vezes existe um desconhecimento, né, do processo, do que é certo. Sim. Como é que você vê isso? Sim. A educação, obviamente, ela começa na escola, né? Então, isso é algo que a gente tem que ter, já existem projetos de lei que incluem proteção animal no ensino fundamental, né? No ensino médio, e em faculdades também que tem qualquer coisa que tenha a ver com animais, né? Então, já existe essa evolução e também, assim, a capacitação que você falou, né? Às vezes você tem um peão, um capataz ou alguém que não é por falta de conhecimento mesmo. Pô, meu avô fazia assim, meu tataravô fazia assim, né? Todo mundo sempre fez assim, ninguém nunca achou ruim. Por que virou ruim do nada, né? Então, a gente tem que ter, sim, essa conscientização também de não só punir, mas de levar esse conhecimento, de levar capacitação, que é o que a gente vai começar a fazer agora com a gente está no processo, né, de criar módulos de cursos. Eu tenho um curso também, quem se interessar depois, se puder dividir o meu Instagram, vai estar lá postado, né, esse novo curso que eu vou estar fazendo sobre legislação para se aprofundar um pouco mais nisso, certo? E vai ter outros módulos, né? Então a gente quer fazer módulos práticos com a Carmen Pérez, com o Matheus Paranhos, que são pessoas de grande referência, e criar uma Academia Brasileira de Bem-Estar Animal. Esse é o nosso objetivo. Então, você tocar nessa parte da educação é muito importante, porque através do conhecimento a gente consegue, sim, trazer um tratamento mais digno aos nossos animais. Maravilha, Stefan. Esse é um tema bem amplo, né? A gente tem um tempo aqui bem curto. Gostaria de agradecer a sua participação e a gente acha outras oportunidades para falar mais. Muito obrigada. Tavinho, é contigo. Obrigado a você, Janaína. Obrigado, Tavinho. Um abraço. Abraço, Stefan. Abraço, Janaína. Até quinta que vem. Obrigado, gente. Tchau. Até, Tavinho.